Boa noite a todos, meu nome é Ana Karina, faço parte aqui da Casa Ceareiro de Jesus. Eu convido a todos a nos seguir nas redes sociais, no Facebook, Instagram, a se inscrever no nosso canal aqui no YouTube. E se você gostar dessa palestra, compartilhe, divida com as pessoas, dê o seu like e assim que tiver novo conteúdo, você vai receber as nossas novas palestras, nossos novos vídeos, tá bom? E como é de início, a gente sempre inicia com uma prece, então eu convido a todos a fechar os seus olhos, a mentalizar a figura doce do Mestre Jesus, que possamos senti-lo efetivamente hoje em nossos lares, que possamos sentir a sua paz, a sua doçura, a sua alegria e que com ela consigamos captar tudo aquilo que necessitamos com as reflexões que hoje serão aqui colocadas. Abençoa, Pai, nossos lares, os nossos familiares, os nossos amigos e também os nossos inimigos. Que todos aqueles aqui hoje, sejam encarnados e desencarnados, possam usufruir da melhor forma possível das palavras que estaremos aqui estudando. Que assim seja. Bom, hoje nós vamos tratar sobre um tema escolhido em razão da comemoração dos 30 anos da nossa casa. 30 anos de trabalho. Nós resolvemos utilizar as iniciais da palavra 30 para desenvolver alguns temas aqui em comemoração aos 30 anos. Então, T, transformar, R, reinventar, I, inspirar, N, narrar, T, trabalhar e A, amar. Então, hoje nós vamos falar aqui sobre o T de trabalho, 30 anos de trabalho ceareiros. Como começou essa casa? Quem decidiu começar? Quem decidiu fundar? Como aconteceu? Eu sei que aqui já outras pessoas vieram, já falaram um pouquinho, mas eu vou relembrar em comemoração a esses 30 anos, né? Começou da boa vontade, da vontade de algumas famílias de estudar a doutrina, de fazer o evangelho no lar. Essas pessoas foram se unindo, foram revezando cada hora no lar de um, hora no lar de outro. E aí, essa vontade de aprender mais, de saber mais sobre a doutrina, foi fazendo com que o grupo fosse cada vez mais crescendo, necessitando um dia até alugar um espaço maior para que as atividades pudessem se desenvolver de uma melhor forma. E daí, em 1991, foi fundada a nossa casa, no dia 25 de janeiro daquele ano, de 1991, o Centro Espírita Ceareiros de Jesus, que logo acabou ganhando um terreno, que esse terreno foi doado, e essas pessoas com muito trabalho, com muita dedicação, com muita determinação, conseguiram construir o prédio onde a gente está aqui hoje. Em 1996, as atividades começaram a ser desenvolvidas aqui. E vários foram os trabalhos doutrinários, assistenciais, socioassistenciais, trabalhos com moradores de rua, com crianças, com adolescentes. E em outubro de 2001 foi criado um departamento mais profissional com relação a essa atividade socioassistencial, chamado COASEG, que é a Casa de Orientação e Assistência Social Ceareiros de Jesus, com a proposta de realizar trabalhos com a ajuda de voluntários e profissionais para fortalecer vínculos entre as famílias e as crianças. Trabalho que foi tão bem feito, com tanta excelência, que em 2014, em razão do fechamento de uma instituição aqui na cidade de Americana, chamada Socorristas Cristãs, a prefeitura convidou a COASEG, esse departamento dos ceareiros à época, a abraçar essa causa, que é um serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes, abrigo, né, um abrigo. E foi decidido, a COASEG resolveu, né, o Centro Espírita resolveu acolher essa causa, e a COASEG passou então a uma nova sede no ano de 2015 e passou a desenvolver 3 grandes projetos, dentre outros, tá? Serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes, que é o Lar Dona Anita, que abriga 20, 25 crianças. Projeto de apadrinhamento afetivo para crianças e adolescentes.
e o grupo de apoio à adoção aqui do município também da cidade de Americana. Muito trabalho, né? Muito trabalho. E aí aqui a casa, né, em razão dessa parte social ter ido para uma sede nova, ter se desmembrado, né, da Casa Espírita, e hoje o Ceareiros é mantenedor, né, da Coasege. Em 2020 nós acabamos criando um novo departamento chamado Ceareiro Solidário, que também hoje promove várias campanhas. A gente faz almoço na Epiva, faz almoço em outras entidades, enfim, é um departamento também aqui de muito trabalho. Aqui dentro da casa existe muito trabalho. E aí, pensando sobre tudo isso, tudo como foi feito, como começou, o que a gente faz hoje, eu gostaria de propor aqui algumas reflexões em torno do trabalho. Qual a definição de trabalho? Qual o sentido de trabalho você tem? Qual a necessidade e importância do trabalho para a nossa existência, para a nossa vida? E o que é ser um trabalhador? Quando eu começo a estudar alguma coisa, eu sempre gosto de buscar a origem da palavra. Eu gosto de buscar a definição da palavra, que eu acho que é o início para um estudo. E aí, estudando sobre a origem dessa palavra, trabalho, eu vi que ela veio do latim, tripalium, que era um termo para designar um instrumento de tortura que era formado por 3 paus aguçados e algumas vezes com pontas de ferro, que na origem era utilizado por agricultores para debulhar milho, trigo, e que foi utilizado como instrumento de tortura, principalmente com relação aos escravos. E aí essa palavra trabalho tinha um sentido pejorativo, porque quem tinha que trabalhar? Os escravos ou pessoas que não tinham posses, desprovidas de posses, mas que tinham que pagar impostos, então eles tinham que trabalhar. Então, trabalho era um termo extremamente pejorativo. Mas, no século XVI, com o Renascimento, esse termo começou a ter um novo enfoque, um novo conceito, até evoluir para o conceito de trabalho que a gente tem hoje. E hoje, né, no nosso dicionário, né, o que é trabalho? É uma atividade profissional, regular, remunerada ou assalariada, um conjunto de atividades profissionais produtivas ou criativas que o homem exerce para atingir determinada meta. Pode ser abordado de várias maneiras, com enfoque em várias áreas, por exemplo, física, mental, social. Aí eu pergunto, qual o sentido de trabalho para você? Eu tenho um pensamento, você tem outro, o outro tem outro. Mesmo que nós exerçamos a mesma função, a gente pode definir trabalho de diversas formas. Por quê? Porque algumas vezes a gente pode dizer o seguinte, a gente pode dizer que é um meio de subsistência. E para ganhar dinheiro, para viver, para sobreviver. Então, quando a gente encara o trabalho dessa forma, a gente encara como se fosse uma obrigação. E tudo que a gente encara como obrigação, a gente simplesmente faz e não se preocupa a fazer mais do que aquilo que a gente tem que fazer. A gente faz porque tem que fazer, é uma obrigação. Mas aí também, alguns podem dizer também, eu acho que trabalho é uma fonte de desprazer. Alguns tipos de trabalho são desprazer. Aí o trabalho é um sacrifício. Tudo fica penoso, fica difícil, fica reclamando, a gente fica com preguiça, fica contrariado, é péssimo. Ou a gente pode falar, nossa, eu tenho muito prazer, trabalho é uma fonte de prazer, certos trabalhos nos trazem prazer. Aí quando isso acontece, a gente se autorrealiza, a gente faz com empenho, com orgulho, com satisfação, e a gente consegue até ajudar os outros a servir, e a gente serve de uma outra forma, a gente realiza de uma outra forma, e aí fica útil, fica importante, nós ficamos bem. Existem outras pessoas, outros momentos que nós podemos dizer que o trabalho é um meio de transformar as pessoas, de desenvolver habilidades, de aprender sobre as nossas forças e limitações. Se eu decido fazer algo que eu sei que é um desafio, mas que é um trabalho,
eu encaro dessa forma. E nesse meio, que é quando a gente encara como meio de transformar as pessoas, a gente percebe que auxilia a nos relacionarmos melhor com os outros e principalmente altera a nossa visão de mundo e da gente mesmo, que a gente é capaz, que a gente consegue. Então, são vários meios e formas de se ver o trabalho, né? Mas aí, qual a necessidade que a gente tem de trabalho? Qual a importância do trabalho para a nossa existência, para a nossa vida? Aí que está o X da questão. Que as pessoas atribuem ao trabalho o X da questão é o significado que as pessoas atribuem ao trabalho. Porque isso determina a vontade e a dedicação que ela vai realizar aquilo que ela tem que fazer. Quanto mais grandioso for o significado, quanto mais importante for para mim o trabalho, aquilo que eu vou fazer, eu vou estar mais comprometida, eu vou estar mais dedicada. Não importa, seja simples, seja varrer uma calçada, uma louça, ou mais complexa, arrumar uma máquina, escrever um texto, fazer um cálculo, enfim, tudo que a gente se dedica, que a gente dá valor àquilo que a gente faz de uma melhor forma. E nós, lá no Livro dos Espíritos, no livro 3, Kardec traz sobre as leis morais, no capítulo 3, e que fala sobre a lei de trabalho, entre as perguntas 674 e 685. E é muito legal, né? Aqui eu vou trazer alguns pensamentos ali que estão nessas questões que eu sugiro a leitura e que nos fazem refletir o que os espíritos nos trazem sobre a concepção de trabalho. Eles dizem pra gente que o trabalho é uma lei natural, que toda ocupação útil é trabalho, tudo que a gente faz é trabalho. Mas por que o trabalho é imposto ao homem? Porque é o meio de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, que também é um trabalho ajudar o outro a progredir. Aí eles dizem, quanto menos as necessidades são materiais, menos o trabalho vai ser material. Aí tem uma pergunta muito interessante. Aí vocês podem falar, há homens que são incapazes para o trabalho? Eles respondem, Deus é justo e não condena aquele cuja existência é voluntariamente inútil e vive na dependência do trabalho dos outros. Ele quer que cada um se torne útil de acordo com as suas faculdades, daquilo que ele pode fazer, realizar, de acordo com aquilo que ele consegue. E eles trazem ainda complementando, o forte deve trabalhar pelo fraco. Na falta da família, a sociedade deve tomar-lhe o lugar, e quando a sociedade realiza isso, a gente está praticando a caridade. E eles complementam ainda que pessoas com bens suficientes para assegurar sua existência têm obrigação de ser útil a seu semelhante, e isso é a possibilidade para o adiantamento da própria pessoa, que é mais abastada, e ainda dá oportunidade dela crescer e de fazer o bem. Bacana, né? Eu acho isso sensacional. E aí a pergunta 643 complementa tudo isso. A pergunta é assim: haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? Os espíritos respondem para a gente: não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relações com os outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser beneficente, mas em ser útil na medida do possível, todas as vezes que seu concurso possa ser necessário. E aí, pesquisando sobre o tema, vendo que outros autores falavam sobre o assunto, eu achei várias colocações muito interessantes de vários
espíritas, de vários espíritos que passaram aqui pela Terra, que eu achei muito bacana. A primeira que eu me deparei, que eu achei bem bacana, foi uma frase de Bezerra de Menezes. Ele fala assim pra gente: o trabalho, seja na condição de atividade profissional ou na prestação de serviço desinteressado aos nossos irmãos de caminho diário, é a nossa escola permanente, de cujos ensinamentos não nos será lícito desertar. Aí tem uma de Emmanuel: só o trabalho consegue realizar o divino milagre da nossa renovação espiritual. André Luiz: quem executa com alegria as tarefas consideradas menores, espontaneamente se promove às tarefas consideradas maiores. Na formação e complementação de qualquer trabalho, é preciso compreender para sermos compreendidos. Quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, o trabalho se transforma na alegria do trabalhador. E aí eu fiquei encantada com uma poesia que eu achei de Batuíra. Batuíra foi uma pessoa que entrou na doutrina espírita em razão da perda de um filho, né, e que foi um grande disseminador da doutrina, e ele escreveu uma poesia que chama Trabalho, Trabalho, Trabalho. E eu vou ler aqui para vocês porque ela é ótima. Ele começa assim: trabalho, 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 não duvidemos disso. Em todas as situações, em todas as condições, o trabalho é à nossa frente. O caminho é trabalho, a condução é trabalho, o companheiro é trabalho, a palavra é trabalho, o roteiro é trabalho, o sinal é trabalho, o alimento é trabalho, a esperança é trabalho, o auxílio é trabalho, a mensagem é trabalho, a meta é trabalho. Se as dificuldades aumentam, mais trabalho. Se a calúnia aparece, trabalho maior. Se o desencanto chega, busquemos trabalho. Se o desalento ameaça, roguemos ao trabalho. No repouso preciso, guardemos a prece por trabalho e a meditação por trabalho. No refazimento do corpo, mentalizemos trabalho. E na solução de todos os problemas, tomemos o trabalho por solução. Trabalho no bem puro, simples, trabalho de paciência, trabalho humilde, trabalho de luz. Tudo trabalha. Estrelas, mundos, seres e coisas trabalham e trabalham. Console-nos o trabalho, meu irmão. Disse Jesus: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Guardemos, pois, fé e alegria, paz e bom ânimo e trabalhemos sempre. Eu achei muito bonita essa poesia, muito reflexiva para a gente analisar tudo que a gente faz, né, no nosso dia a dia. Mas aí eu pergunto, diante disso, das colocações, qual o significado que o trabalho tem para você? Faça o caminho inverso. Olha a maneira como você tem se comportado, agido e sentido com relação ao trabalho, qualquer que seja. Aí você vai descobrir qual o significado real de trabalho para você. É um desprazer? É um prazer? É uma obrigação? É um dever? É um meio de me aproximar mais de Deus? Qual o significado? E aí eu tô lendo esse livro e eu fiquei encantada com esse livro Simplesmente Francisco, que me trouxe muitas... Eu já tinha lido várias vezes sobre Francisco, mas esse livro eu aconselho muito a leitura. É muito simples, muito gostoso e leve. E aí, eu lendo sobre Francisco, né? Quando ele começou a organizar a comunidade franciscana, que várias pessoas começaram a integrar parte da comunidade, ele fazia duas exigências para as pessoas que entravam na comunidade. Uma, oração, e a outra, trabalho. Ele dizia que a oração era a conexão com Deus, nos fazia sempre estar mais próximo de Deus.
E o trabalho ajudava a fugir do ócio, porque ele dizia que o grande inimigo do ócio, o grande inimigo da alma era o ócio. Então, quando a gente ora e trabalha, a gente fica bem. E aí, muito interessante, eu achei também uma poesia de Pastorino, que foi quem escreveu aquele Minutos de Sabedoria, também um divulgador da doutrina espírita. Foi um best-seller esse Minutos de Sabedoria, porque é um livrinho pequeno, bacana, de autoajuda, né? E ele escreveu ele ditou, né? Porque ele já estava quando desencarnado, essa poesia chama Oração e Trabalho. É uma psicografia do Oração e Trabalho. A oração é a rogativa, o trabalho é a resposta. A oração é a candeia, o trabalho é a luz. A oração é a semente, o trabalho é o fruto. A oração alenta, o trabalho garante. A oração vigia, o trabalho defende. A oração é remédio, o trabalho é a cura. A oração é a paz, o trabalho é o rumo. Pela oração, o homem se eleva das terras aos céus. Pelo trabalho, o homem constrói os céus na terra. Se a oração é o corpo da crença, o trabalho é a sua alma, porquanto, segundo as palavras do apóstolo, a fé sem obras é morta. Então, diante de todas essas colocações, como nós estamos encarando o trabalho? Eu digo sempre assim, que sempre tem tempo da gente realizar alguma coisa e sempre há tempo da gente trabalhar, da gente realizar, seja qualquer coisa. Basta a gente ter um objetivo, basta a gente ter um sonho, uma vontade, e a gente sempre pode promover coisas boas, a gente sempre pode promover algo para o próximo, para a gente, trabalhando. Então, assim, eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, agradeço a oportunidade de ter estudado sobre o tema é muito amplo, é vasto, a gente poderia citar de vários ângulos, esse foi o ângulo que eu estudei, o meu olhar, e eu convido a todos a estudar sobre o tema, porque é muito interessante. Então agora, vamos encerrar aqui com uma oração, agradecendo a Deus por essa oportunidade, que possamos sempre ser fortes, que possamos ter discernimento, equilíbrio, para alcançar tudo aquilo que desejamos através do nosso trabalho, seja um trabalho com prazer, que nos dignifique, que nos engrandeça, que nós possamos efetivamente auxiliar o próximo, que nós possamos servir mais do que ser servido e que assim, Pai, possamos sempre estar mais próximo de Ti. Que assim seja. Eu agradeço mais uma vez a todos, se cuidem, graças a Deus as coisas estão melhorando, mas cabe a nós ainda mantermos as questões higiênicas, lavar as mãos, passar álcool gel, utilizar máscara até o momento que for necessário e cumprir a nossa parte aí tomando a vacina, se cuidando do próximo, se tiver doente, ver direitinho, né, para não propagar a doença, né, e assim tenho certeza que a gente vai vencer tudo isso, através do nosso trabalho. Fiquem com Deus e que nós possamos estar aqui juntos na próxima semana. Até breve.